Fala pessoal, estamos chegando para mais um vídeo. Hoje eu quero te contar se a caminhada ou quiçá até mesmo a corrida, se ela pode ser inclusa num tratamento de hérnia de disco lombar, num tratamento para aliviar, para melhorar a dor lombar. Pode ser isso que você esteja buscando se você estiver chegando aqui no meu vídeo. Então eu vou te contar, você pode incluir corrida em caminhada e se você puder incluir, como que você consegue fazer isso de maneira correta, de maneira que você consiga um alívio positivo da sua dor lombar, tá bom? Então, se esse tema te interessa, se você quer buscar o alívio da sua dor lombar, bora comigo no vídeo de hoje. E antes da gente ir para a parte principal do vídeo, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá bom? Eu vou contar uma história aqui e eu quero que você responda ela no final. Você vai ter duas alternativas e você vai responder ela no final. A história de um atleta. Ele é do atletismo e desde cedo notaram que ele tinha um grande potencial esportivo, um grande potencial para ser um atleta, quiçá até um atleta olímpico, um atleta medalhista olímpico. Ele tinha muita explosão física, ele tinha uma passada muito larga e ele era muito rápido. Só que em algum momento, em determinado momento da vida dele, se descobriu que ele tinha um grau de escoliose na coluna. E aí agora que vai ficar a pergunta que eu quero fazer para você. Você acredita que mesmo com essa condição, o atleta ele conseguiu se tornar um medalhista olímpico? Ele conseguiu ser um atleta olímpico? Ou você acha que essa condição de escoliose atrapalhou ele? Ou você acha que essa condição de escoliose atrapalhou muito ele? Você acha que essa condição limitou ele, porque ia ter muito impacto, ia ser muito intenso? O que você me responderia? Essa é a brincadeira, pensa aí com você. Esse atleta, ele chegou lá, ele conseguiu, ou ele teve que dar uma controlada, adaptar a vida dele por conta do impacto que iria causar na coluna dele? E aí? Já sabe a resposta? Já deu o seu chute? Eu espero que você já tenha pelo menos chutado, porque agora eu vou te contar que essa não é uma simples história que o Paulo inventou. Essa é uma história baseada num cara real e que com certeza, mesmo que você não goste de esporte, ele já apareceu aí na sua TV alguma vez. Você sabe de quem eu tô falando, eu acho já, hein? Atletismo, corrida, mas confere só de quem que eu tô falando. Ele mesmo, pessoal, Usain Bolt. Usain Bolt, isso mesmo. Usain Bolt, maior lenda da história dos 100 metros rasos, que é aquela prova, para quem não sabe, que decide quem que é o homem mais rápido, quem que é a mulher mais rápida do mundo. Ah, se você não acreditar em mim, é só você dar um Google que você vai ver a condição de escoliose que o Usain Bolt tem. E isso não atrapalhou em nada ele. Você já pensou se essa condição tivessem falado para ele: não, Usain, você não pode, Usain Bolt, você não pode correr, você não pode ir com impacto porque você tem uma escoliose. Isso já pode ter acontecido com você até na sua mente, assim. Você pode ter um caso de hérnia de disco lombar, por exemplo, que eu sempre falo muito aqui, e você pode acreditar que o impacto é negativo para você, você pode acreditar que o impacto pode prejudicar de alguma forma a estrutura da sua coluna e quiçá te levar para uma mesa de cirurgia e quiçá até deixar você de andar. E eu quis trazer a história do Bolt para você entender que isso não é verdade. Imagina se o Bolt estivesse lá parado tudo, a gente ia ver uma das maiores lendas do atletismo competindo aí em alto nível. E por que eu falo isso para você? Porque os desgastes na coluna, as alterações que acontecem na nossa coluna lombar são super naturais de acontecer. A maioria delas a gente não precisa dessa preocupação toda que muitas vezes é gerada. E quando eu falo a maioria, pessoal, eu não estou falando de 20, 40, 60, 70%. Eu estou falando de mais de 95, 96% das vezes a gente não precisa ter nenhuma preocupação com essas condições, porque basicamente nosso corpo, imagina você lá, nasceu 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50,
você vai ter um tempo de serviço da sua coluna. Já ouviu falar de tempo de serviço? Muito comum quando você está numa empresa, numa fábrica. Então, a nossa coluna lombar, ela também vai tendo um tempo de serviço conforme a gente vai vivendo. Mas o principal ponto que eu quero que você entenda é que no caso da coluna lombar, o tempo de serviço, ele não necessariamente prejudica ela em questão de dor lombar. Alterações como hérnia de disco, alterações como protusão discal, alterações como compressão de raiz nervosa, que às vezes aparece no nosso exame de imagem, que assusta muito, são super naturais de acontecer com o tempo, faz parte de um processo de envelhecimento até saudável e natural do nosso corpo. E se você parar para pensar, tem diversas situações que acontecem com o nosso organismo com o passar dos anos, que tem alterações, mas não necessariamente vai mostrar pra gente que a gente está tendo alguma doença, por exemplo. Né? Muitas pessoas vão perdendo uns cabelos ao passar do tempo, não é mesmo? A minha família mesmo não é muito provida de cabelo, não. Eu tô com 26 anos e passei uns 35 ali, eu tô achando que não vou ter mais muito cabelo, não. Diz pra mim, isso tá mostrando que eu, Paulo, que alguém da minha família tá com algum problema de saúde sério, que precisa ficar atento? Não, apenas uma alteração do nosso corpo. Somos menos desprovidos de cabelo com o tempo. Diz pra mim, normalmente é comum, lógico que a musculação pode ajudar a manter, mas é comum a gente perder um pouquinho de índice de massa muscular conforme vai passando o tempo, não é mesmo? Isso também não mostra que a gente está tendo nenhum tipo de doença. Se a gente fazer um trabalho de musculação legal, a gente vai conseguir fazer a manutenção dessa perda de massa muscular. Então, é isso que eu quero passar para você. A ideia de que alterações na coluna, principalmente alterações na coluna lombar, são super naturais de estarem acontecendo com o tempo. E elas não precisam ser preditivos para você deixar de correr, para você deixar de caminhar. Ou não foi preditivo para o Usain Bolt parar de competir e tudo mais. Essa é a principal ideia e o primeiro ponto que eu quero que você pegue do vídeo de hoje. Tá bom? Então, respondendo a pergunta do vídeo, é super indicado que você tenha uma rotina de caminhada e até mesmo de corrida para o alívio da dor lombar acontecer, dependendo, lógico, do seu nível de aptidão física. Às vezes você vai optar pela caminhada, às vezes pela corrida. Isso adapta de acordo com a sua realidade, tá bom? Mas por que eu tô falando isso? Por que ela é super indicada? Às vezes você pode estar pensando, não, Paulo, falaram de impacto que não podia e tudo mais. E sabe algumas coisas lá atrás que a gente não tinha nenhum tipo de recurso, que eram muito mais difíceis? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu sou do sul de Minas, eu sou do interiorzinho do sul de Minas Gerais. Mas eu tinha muita família na capital, em Belo Horizonte. E eu lembro quando eu era criança, não tinha esse GPS que você colocava o nome da rua, o número e te entregava lá. Tá bom que às vezes o GPS faz a gente dar umas voltas aí, mas é a melhor forma da gente conseguir chegar no nosso destino, não é mesmo? E na época eu lembro que o meu pai ele recebia por e-mail dos meus tios de Belo Horizonte, de BH, ele recebia por e-mail um textão com vire aqui na avenida tal, ande não sei quantos quilômetros pela avenida tal, depois você vira no shopping tal, até você chegar em um lugar tal. E o que acontecia é que 90%, 95% das vezes a gente ficava perdido. A gente sempre errava, parava no posto, perguntava e demorava muito mais tempo para chegar do que a gente demora nos dias de hoje, que a gente vai, coloca no GPS, põe o nome da rua, o número e consegue chegar até de forma muito mais rápida ao nosso destino. E facilitou muito a nossa vida, né? Agora eu quero que você imagine que os conceitos que você tem em relação à dor lombar, impacto, corrida e caminhada, é como se você não tivesse GPS hoje em dia. Você está usando as informações que você pegou lá atrás, você não está atualizando elas, você não está com um GPS legal para te guiar no caminho certo. E isso pode estar prejudicando muito o alívio da sua dor lombar acontecer, porque você ainda acredita que a caminhada não vai te ajudar, que a corrida pode gerar dor, que o movimento vai prejudicar, e tudo isso te deixa aí totalmente sem GPS para você chegar no seu destino aí, que eu sei que você quer o alívio da sua dor lombar.
Como que a gente tem um GPS legal para guiar a gente no alívio da dor lombar? A gente precisa entender, pessoal. Então agora eu quero te fazer entender o porquê que a caminhada e a corrida, em vez de prejudicar, pode te ajudar no controle da dor lombar. Primeiro ponto da gente entender é um pouquinho como é que a nossa coluna vertebral ela funciona, tá bom? Tem um processo de hidratação para lubrificar a nossa coluna vertebral que é muito importante. Os nossos discos intervertebrais eles precisam de constante hidratação. E sabe a melhor maneira da gente causar hidratação para esses discos intervertebrais? É a gente conseguir o impacto do movimento. Então, quando eu estou caminhando, olha que doido, quando eu estou caminhando ou quando eu estou correndo, a hidratação dos nossos discos intervertebrais, eles acontecem. Essa hidratação, ela melhora, essa lubrificação melhora. E se a lubrificação melhorar, consequentemente os movimentos da coluna vão ficar mais fáceis, com menos restrição e, consequentemente, o controle de dor lombar vai ficar melhor. Já pegou aquelas portas que faz aquele rangido muito grande? Aí você tem que ir lá lubrificar com o produto? A ideia é um pouquinho parecida. A porta vai ficar mais solta, né? Se você perguntar para a porta, ela devia estar com uma dorzinha do lado das costas dela antes de você passar aquele produto. Mas brincadeiras à parte, a ideia é essa. A hidratação vai ajudar a sua coluna a se movimentar melhor. E a corrida e caminhada podem ser muito efetivas para te ajudar nesse aspecto, tá bom? Super importante entender isso. Outro ponto super importante da gente entender de como a corrida e a caminhada podem auxiliar a gente é a gente entender que tanto a corrida quanto a caminhada, lógico, dependendo do seu nível de aptidão física, vão liberar um analgésico natural. É um analgésico natural que a gente tem no nosso corpo, que se chama endorfina. Não sei se você já ouviu falar nela. Hoje em dia a informação está muito presente, então talvez você já tenha ouvido falar nela. E ela ajuda a gente com a analgesia do local que a gente está sentindo mais dor naquele momento. Então, na hora que você está caminhando, na hora que você está correndo, esse hormônio ele é liberado e, consequentemente, você consegue um alívio melhor da sua dor lombar naquele instante. Imagina se você tem uma rotina com todo dia você tem um exercício físico bem direcionado, ou pelo menos umas 3, 4 vezes por semana você se exercita. Você vai cada vez mais liberar mais esse hormônio e cada vez mais você vai ter mais efeito analgésico para sua lombar, você vai ter mais efeitos analgésicos para o controle, para o alívio da sua dor lombar acontecer. Fora esses dois pontos da hidratação e da analgesia, a corrida e a caminhada pode também favorecer você aumentar a sua habilidade física, ou seja, você melhorar a sua função articular, você melhorar a sua relação com os movimentos, você se sentir mais forte, se sentir mais seguro, e tudo isso vai contribuir também para você se preparar bem para a sua rotina, para você ter uma atividade ali também que tire você um pouquinho daquela zona de estresse da correria do trabalho, e isso vai poder te ajudar muito para o alívio da dor lombar acontecer. Então a gente precisa entender isso. Esses são os 3 pontos que você precisa entender de como a corrida e a caminhada podem te ajudar no alívio da dor lombar. O impacto é igual a mais hidratação para sua coluna da atividade. A atividade vai te trazer a endorfina para dar o alívio ali, nosso analgésico natural para aliviar a dor lombar, além de te dar mais função, de te dar mais habilidade física, tá bom? Mas uma coisa que você pode estar pensando: Paulo, quando eu vou caminhar, eu sinto as costas travadas, eu sinto a lombar não indo. Quando eu vou correr, então, não consigo ficar muito tempo correndo porque estou sentindo muita dor lombar. E você acabou de me passar que a corrida e a caminhada são benéficas para mim. Então, por que isso está acontecendo comigo? Isso acontece por 2 motivos. E eu vou te passar um por um, que você precisa entender bem os dois se você quiser buscar um alívio da dor lombar, incluindo a corrida e a caminhada também. Que é o que? Quando a gente tem uma atividade que a gente já teve dor, nosso sistema nervoso ele fica meio em alerta. É como se ele ainda tirasse uma foto daquele momento. Então, se você tem dor ao correr ou caminhar, muito provavelmente você tem um medo presente, você tem um temor daquela atividade, mesmo que no seu subconsciente, mesmo que não conscientemente você tenha esse medo, mas o seu subconsciente vai jogar aquele medo ali, tá bom? Então você fica mais
em alerta. Então, é super importante você entender que você precisa se expor gradativamente a essa atividade, como se você reprogramasse essas condições para o seu sistema nervoso. Peraí, Paulo, não entendi muito bem. Imagina que você tem muito medo de cachorro. Qualquer tipo de cachorro você tem muito medo. Vamos supor que você teve um trauma lá atrás com um cachorro, algum cachorro te atacou, aconteceu alguma coisa parecida. Mesmo que seja um cachorro que não vai te fazer mal na rua, às vezes é um cachorro grandão, mas dá pra ver que ele é dócil, às vezes um cachorro pequenininho, dá pra ver que ele é dócil, ele não vai te atacar. Muitas vezes até você atravessa a rua para fugir daquele cachorro. Quem tem medo de cachorro sabe que isso é verdade. Quem não tem pode falar assim, ah, Paulo, isso não acontece. Mas quem tem medo de cachorro sabe que isso é verdade. Às vezes a gente até atravessa a rua porque a gente está com medo. Diz pra mim, muito provavelmente aquele era um medo só presente com a gente. Não estava falando que tem um perigo iminente ali, que eu preciso fazer alguma coisa, correr e tudo mais. E a questão às vezes do movimento, da corrida, da caminhada em relação à dor lombar é um pouco parecido. Às vezes esse medo pode estar disparando sinais dolorosos na hora que você vai correr, na hora que você vai caminhar. E diz pra mim, se você quer vencer o medo de cachorro, você já vai direto conviver com um pitbull na sua casa, com um Rottweiler, que são cachorros conhecidos por serem um pouquinho mais bravos que os outros? Normalmente não, não é mesmo? Se você quiser vencer o seu medo de cachorro, provavelmente você vai ficar pertinho de um cachorro lá da família, que já tem um contato um pouquinho, aí você arrisca passar a mão nele, brincar um pouquinho com ele, e aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, você vai vencendo o medo de cachorro, até você conseguir conviver normalmente com ele, até você não precisar mais atravessar a rua quando aparecer um cachorro. Em relação à corrida e caminhada, a gente vencer esse medo, diminuir esses disparos de alerta em relação à dor lombar, é a mesma coisa. O que a gente deve fazer? Se está muito difícil eu fazer caminhadas de 30, 40 minutos, se está muito difícil agora de eu fazer por conta da lombar, eu vou pegar 10 minutos marcadinho no relógio e vou fazer a caminhada num ritmo que eu consiga fazer, mesmo com um pouquinho de dor, com um controle melhor. E vou fazer esses 10 minutos. Fiz esses 10 minutos? Faço 3 vezes na semana, 10 minutos. Na próxima, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais confiante. Vou fazer 12, vou fazer 13 minutinhos. Na próxima, aumento 15, 16 e vou aumentando gradativamente até chegar num volume que eu consiga de novo fazer bem, com o alívio da dor lombar acontecendo também posteriormente. Com a corrida a mesma ideia, mesmo tempo. Pega o relógio, 10 minutinhos, depois aumenta para 15, depois vai aumentando essa corrida gradativamente também. É assim que a gente vence esse temor de correr ou caminhar por conta lá, dor de disco lombar no meu exame, não consigo fazer. Tudo isso pode ter prendido você, mas se você for se expondo gradativamente, com certeza isso vai contribuir muito para o controle da sua dor lombar acontecer e para o tratamento da sua hernia de disco lombar acontecer tranquilamente, sem cirurgia, sem nada, tá bom? Isso é muito importante da gente entender. Mas tem mais, lembra que eu falei que tem o segundo ponto do porquê que a corrida e a caminhada pode estar te incomodando? Porque você pode pensar, não, Paulo, esse medo eu já venci, eu não tenho mais esse medo, essa restrição em relação à corrida e caminhada. Eu realmente só sinto meu corpo mais travado na hora que eu vou fazer, às vezes eu sinto mais dor. Por que isso pode estar acontecendo? Então, se não tem relação com esse medo, pode estar acontecendo uma coisa que eu falo muito aqui nos vídeos. Nosso corpo, ele precisa estar bem preparado para sustentar os movimentos da nossa rotina. Já dei vários exemplos aqui de cotidiano, da gente passar um pano em casa, da gente lavar uma louça, da gente ir trabalhar, da gente ficar muito tempo sentado. Tudo isso a gente precisa ter habilidades físicas bacanas. Então, a corrida e a caminhada são atividades que vão demandar capacidades físicas pra gente. E se vão demandar capacidades físicas pra gente, a gente precisa também se preparar para elas. A gente precisa ter um fortalecimento, a gente precisa ter um trabalho que prepare a gente para essa corrida, que prepare a gente para essa caminhada. Por quê? Se eu não me preparar, se eu não fortalecer meu corpo, aí eu vou lá, faço a corrida e caminhada e penso, ah não, corrida e caminhada não serve para minha lombar mesmo, não dá, dói muito. E muito provavelmente você só precisa das estratégias certas para essa corrida, para essa caminhada acontecer de verdade, se fortalecendo o seu corpo, te deixando mais forte, te deixando mais preparado.
Porque além de te deixar mais preparado para corrida e caminhada, que podem ser, como eu falei, muito efetivos para o alívio da dor lombar acontecer, você está fazendo um fortalecimento que também pode ser muito efetivo para o alívio da dor lombar acontecer. Se você conseguir incluir essas duas, você vai ter dois tipos de atividade física na sua rotina que contribuem para o alívio da dor lombar acontecer. E eu não estou falando aqui para você fazer atividade física altos minutos, como eu falei, volumes controlados. Você pode pegar 20 a 30 minutos por dia para você fazer uma das duas atividades aqui que eu estou falando, ou a corrida, a caminhada ou o fortalecimento, que já vai te ajudar demais para o alívio da sua dor lombar acontecer. Então, entenda isso, é super importante. E se você tiver sentindo dificuldade na caminhada, na corrida, entenda quais são os pontos. Será que esse temor muito grande que eu tô, ou será que eu tô precisando me preparar melhor? Tem essa autocrítica para entender o que você precisa fazer, o que você precisa colocar para sua dor lombar melhorar, para sua dor lombar ter um controle bacana. Mas então, por onde que você começa? Paulo, como que eu consigo me preparar? Como que eu consigo melhorar? A caminhada ou a corrida com poucos minutos, se quiser, dependendo do seu nível de atividade física, para a sua escolha corrida ou caminhada, tá bom? Seu nível de aptidão física, escolha e vai incluindo aos pouquinhos. E como que você se prepara para ela? Então, agora eu quero te passar uma receitinha para você colocar a mão na massa assim que acabar esse vídeo, ou já se planejar para o momento que você estiver tranquilo, você fazer os exercícios. Tá bom? São exercícios que vão te ajudar a te preparar para uma corrida ou para uma caminhada e também vão estar auxiliando no seu processo de alívio de dor lombar. Então, eles por si só vão te ajudar no alívio da dor lombar e eles também vão te preparar para a corrida e para a caminhada, que a corrida e a caminhada também vão te ajudar no alívio da dor lombar. Ó, tem uma equipe toda aí trabalhando para você conseguir um controle legal de dor lombar, um tratamento legal de hérnia de disco lombar. São 4 exercícios. 2 exercícios a gente vai trabalhar bem a parte do quadril, tudo que é muito importante para a corrida e caminhada ser efetiva. E 2 exercícios a gente vai trabalhar um pouquinho de tronco, até tronco e quadril juntos também, para a gente dar função para o nosso corpo, aumentar o nosso fortalecimento e também se preparar para a corrida e para a caminhada. Tá bom? Então, confere só os exercícios que eu quero te mostrar. Vamos para os exercícios, pessoal. Todos eles a gente vai trabalhar articulações e músculos muito importantes para a gente se preparar para a corrida e também vai auxiliar a gente no alívio de dor lombar na rotina. O primeiro a gente ficou numa paradinha de mão, puxou cada hora uma perninha. Agora a gente vai fazer um agachamento segurando um pezinho, tá? Não tiver pezinho, tiver fazendo em casa, pode ser uma garrafa de água cheia, um amaciante, tá tudo bem. Ó, esse marchinha que a gente vai cada hora ficar só com uma perninha no chão, tá bom? Se você sentir dificuldade de equilíbrio, faz do ladinho de uma parede que você possa colocar a mão caso você se desequilibre, tá bom? Todos eles vão ajudar a gente na preparação para a corrida, para a caminhada, a gente se sentir mais seguro e consequentemente trabalhar no alívio da dor lombar, tá bom? Último de força também, mesmo esquema do agachamento. Pode usar um amaciante, pode usar uma garrafa de água, o que você tiver de implemento em casa pode utilizar que vai estar servindo. Tá bom? Estamos fechando esses exercícios. Você viu que tem exercícios que a gente movimenta toda hora, como o agachamento, mas o mais importante de você entender é que todos esses exercícios vão trabalhar diferentes articulações, diferentes músculos e trabalhar dessa maneira, que trabalha diferentes partes do seu corpo, vai contribuir bastante para a preparação para a corrida ser legal, para a preparação para a caminhada ser legal, que são atividades que vão te ajudar no alívio da sua dor lombar, quiçá até você gosta de fazer elas. Já tive alunos que passaram por isso, que gostavam de correr, gostavam de caminhar, tiveram que parar por um tempo por causa da dor lombar, então às vezes você gosta da corrida e da caminhada. E esses exercícios vão te ajudar nessa preparação, além de te ajudar nesse alívio da dor lombar, que eu tenho certeza que é o que você busca. Tá bom? Eu espero de coração que você coloque a mão na massa e use esses exercícios. E eu espero, ainda mais importante, que você entenda que corrida e caminhada podem ser utilizados no seu tratamento de hérnia de disco lombar, no seu tratamento de dor lombar. E, como mesmo eu contei a história do Usain Bolt, que desgastes, hérnia de disco, até um grauzinho de escoliose, na imensa maioria das vezes, não precisam ser preditivos para a sua dor lombar acontecer, e sim você pode se adaptar a eles, como o Usain Bolt se adaptou para ser
3 vezes, se eu não me engano, campeão olímpico. Então você pode sim se adaptar e você pode buscar o alívio da sua dor lombar se você tiver as atividades certas na sua rotina. Tá? Te agradeço de coração se você ficou comigo até o final do vídeo. Eu vou deixar até um convite aqui para você, se você quiser me seguir lá no Instagram, é @paulosimõespersonaltrainer. Lá eu divulgo conteúdo quase que diariamente, divulgo lives 8h30 da noite, quase que semanalmente, às vezes terça, às vezes quinta-feira, conforme eu consigo adaptar na minha rotina, mas sempre com conteúdo que eu tento trazer a maior qualidade possível para te entregar algo positivo, para você buscar o alívio de dor lombar, para você ter as informações certas para o seu tratamento de hernia de disco lombar, quiçá. Tá bom? Então vai ser um prazer ter você por lá, se você quiser me seguir por lá. Fora isso, espero de coração que o conteúdo de hoje te ajude, que ele impacte positivamente a sua vida e que você consiga alcançar o alívio da sua dor lombar. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo.